E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, eu sou mediador de História do PBS dos polos de Nilópolis e da Rocinha, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. Bom, para começar essa conversa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que a gente entende por expansão marítima europeia. Para fazer isso, a gente vai dar uma destrinchada nesse termo aqui, começando por expansão. Quando a gente fala em expansão, a gente geralmente está se referindo a um processo de crescimento, de alargamento dos territórios, embora possa ser utilizado para outras coisas também. Mas o importante é focar nesse aspecto de processo, que dá o sentido de que as coisas vão se transformando aos poucos, que novas características vão surgindo. O segundo ponto que a gente tem que ter o cuidado de tratar é o fato de que essa foi uma expansão marítima, ou seja, ela se dá através dos mares, contra os mares em alguma medida. Isso porque os mares para os europeus, para além do Mediterrâneo, daqueles mares do norte, eram vistos com muito espanto, com muito assombro. Os mares eram perigosos, eram lugares de incerteza, de morte. Então, vencer os mares é um aspecto significativo desse processo e que vai permitir que eles alcancem outros territórios com os quais eles até tinham contato, mas não pelas vias encontradas. E nesse processo vão acabar transformando as relações entre os continentes. O terceiro ponto que a gente tem que destacar é que essa é a expansão marítima europeia, o que quer dizer que ela foi realizada pelos europeus. O que talvez seja um pouco óbvio demais, porém dá a oportunidade para a gente comentar duas coisas importantes. Primeiro, se a gente está falando de um processo realizado pelos europeus, a gente está tomando esses europeus como referencial dos contatos. O que quer dizer que boa parte do que a gente vai descrever como descoberta ou então como novidade vai ser notícia velha e dia a dia para as pessoas que eles encontrarem. A experiência dos europeus e a experiência dos povos que eles vão encontrar é muito diferente, e isso vai resultar em alguns problemas no contato. Segunda coisa que é importante a gente destacar é que, embora boa parte da Europa tenha se envolvido nesse processo, aqui, por uma restrição de tempo, a gente vai focar no caso do Reino de Portugal. Primeiro a promover esse processo de expansão marítima e, a partir dele, a gente vai estabelecendo alguns laços com as outras coroas da Europa. Por fim, a gente só precisa destacar que quando a gente fala dos séculos XV e XVI, a gente está falando do intervalo dos anos 1401 a 1600, período em que os desenvolvimentos mais significativos do processo de expansão marítima aconteceram. Agora, antes de a gente seguir adiante, vamos fazer uma anotação ali do lado. Eu quero que a gente destaque aquele aspecto de processo que eu falei no início quando eu estava explicando a expansão. Então a gente anota ali, características e interesses se desenvolvem no decorrer do processo, certo? Feito isso, vamos seguir. Agora que a gente já definiu a expansão marítima como esse processo de alargamento das fronteiras realizado através dos mares pelos europeus e já delimitou que a gente vai falar do caso dos portugueses, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses caras para contextualizar melhor a nossa análise depois. Falar sobre os portugueses significa falar também sobre o processo de reconquista da Península Ibérica, que vai de 1080 a 1492 e é em meio ao qual os europeus retomam o controle sobre a península dos muçulmanos, e também quando vão surgir uma série de novos reinos. Nesse mapa aí de 1150, por exemplo, a gente pode ver que o reino de Portugal já tinha surgido. Agora, o que é importante destacar nesse momento é que esses reinos de Portugal, Castela, Aragão e tudo mais vão se formar na luta contra os reinos muçulmanos, que isso vai ter um peso de identidade para eles muito grande. Agora, mais do que isso, repara que eles continuam avançando. Esse mapa é de 1150, vamos fazer uma pausa, eu vou trocar agora o mapa rapidinho, presta atenção. Aqui, 1275. Portugal, Leão e Castela, Aragão já têm territórios muito maiores nesse momento que eles construíram avançando sobre os muçulmanos. Esse conflito, no entanto, vai continuar até 1492, quando então os muçulmanos vão ser finalmente expulsos da Península Ibérica pelos reinos de Leão e Castela. O que é importante a gente perceber é que ao longo desse processo, por causa da extensão territorial, o rei português foi conseguindo concentrar algum poder pelo estabelecimento de relações de vassalagem com outros nobres. Agora, mais do que isso, pouco a pouco ele foi também se apossando de algumas atribuições do poder desses caras, como por exemplo da cobrança de impostos. O que é importante pra gente, porque significa dizer que mais ou menos ali pelo final do século XIII, e em comparação com os outros reis da Europa, o poder do rei português já era relativamente centralizado. E ele vai permanecer assim por mais ou menos um século, até que entre 1383 e 1385 a gente vai ter um evento chamado de Revolução de Avit. O problema todo vai acontecer porque o rei português vai morrer sem deixar herdeiros adequados ao trono. Isso vai gerar uma crise sucessória que vai se estender até que o rei de Castela decide que ele tem o direito de reclamar o trono português. Essa situação vai acabar dividindo a população portuguesa. Uma parte favorável à unificação com Castela sob um novo rei.
Outra parte, favorável à independência de Portugal. Essa galera favorável à independência acabou encontrando na figura de João, mestre da Ordem de Avis, um candidato aceitável ao trono, e apoiou ele na luta contra o Senhor de Castela, no que acabou resultando na vitória, na manutenção da independência da coroa e no início de uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Essa vitória é significativa para a gente por dois motivos. Primeiro, porque ela representa um momento de afirmação da coroa portuguesa, tanto externamente, com a vitória sobre um inimigo supostamente mais poderoso, quanto internamente, já que a guerra dá cabo de boa parte dos inimigos mais próximos da coroa. Agora, para além disso, tem um outro ponto importante. A dinastia de Avis marca o início de um período de grande estímulo às navegações, o que certamente vai ser muito importante para o desenvolvimento do processo da expansão marítima. Com isso, a gente está quase pronto para partir para o próximo slide. A gente só precisa fazer duas anotações ali do lado. Primeiro, a gente precisa marcar que os reinos ibéricos se formam na luta contra os muçulmanos. E segundo, a gente precisa marcar que é durante esse processo que o poder de Portugal vai se centralizando e que uma nova dinastia vai dar início a um período de grande estímulo às navegações. Pronto, agora sim a gente pode avançar. Antes de conversar propriamente sobre a expansão marítima, eu queria falar com vocês sobre um texto chamado Os Lusíadas, escrito por um cara chamado Luís de Camões, que foi um poeta e soldado que perambulou um bocado por essas novas fronteiras que Portugal estabeleceu. Nesse texto, a expansão marítima desenvolve um papel muito importante, o que a gente pode ver nas duas primeiras estrofes do poema, das quais eu retirei alguns pedaços para falar aqui com vocês. A gente pode ver que o Camões fala sobre como por mares nunca de antes navegados, em perigos e guerras esforçados, os portugueses construíram um novo reino, e também sobre as memórias gloriosas dos reis que vão dilatando a fé e o império, expandindo a fé e o império, por sobre as terras viciosas de África e Ásia, que eles andaram devastando. É claro que esse texto é uma idealização que não abarca a complexidade das relações que se desenvolveram ao longo da expansão marítima, pintando os portugueses como heróis e os outros no seu caminho como inimigos ou obstáculos que justificam esse heroísmo. Mas a ênfase dada na fé e a caracterização negativa das terras da África e da Ásia chamam a atenção. Dilatando a fé sobre as terras viciosas de África e Ásia. Vocês lembram do que a gente falou sobre a formação do Reino de Portugal? Será que a gente consegue estabelecer uma relação entre esses pontos? Por que será que as terras de África e de Ásia são caracterizadas como viciosas nesse momento? Vamos avançar para o próximo slide para efetivamente começar a falar da expansão marítima e desvendar esse problema. Pronto, os portugueses e as grandes navegações. A gente coloca aqui o mapa, a Europa, a África, a Ásia podem ser identificadas, os oceanos Atlântico e Índico também, e agora um barquinho. Bom, quando a gente resolve começar a falar de expansão marítima e pergunta por que os europeus teriam tido esse trabalho todo para chegar até as Índias, a gente geralmente recebe como resposta dos alunos as especiarias. No entanto, se em vez de analisar esse processo pelo como ele resultou no final, a gente parar para analisar o como as coisas foram se desenvolvendo, a gente vai perceber que antes das especiarias, alguns outros interesses apareciam na visão dos portugueses. Para começar então a trabalhar sobre como tudo isso aconteceu, a gente precisa falar primeiro sobre a conquista de Ceuta, que acontece em 1415. Ceuta era uma cidade muito relevante do norte da África e alguns motivos podem ser elencados para destacar o porquê os portugueses teriam desejado fazer isso. Alguns falam em motivações econômicas, porque ela era um entreposto comercial importante, outros destacam a sua posição estratégica entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Mas o mais importante para a gente aqui é perceber que ao conquistar Ceuta, os portugueses não estavam fazendo nada de muito diferente do que eles faziam desde que o reino surgiu: lutar contra os muçulmanos. Assumir que a expansão tem início por causa desse ímpeto guerreiro, violento e religioso talvez soe estranho pra gente, ou pelo menos eu espero que soe, mas a gente tem que lembrar que nesse período, em 1415, a reconquista ainda estava acontecendo. Aquela luta do cristão contra o muçulmano era muito presente na vida desses caras, e Portugal, como a gente falou, se forma nesse conflito. Para além disso, a gente pode marcar ainda o texto do Camões, que falava já mais próximo para o final do século XVI em devastar as terras viciosas da África e da Ásia. Lembra daquele viciosas? Então, a África e a Ásia foram os continentes pelos quais o islamismo se espalhou de maneira mais impressionante. Quando a gente pensa nisso e coloca lado a lado essas informações, esse ímpeto de violência e fé começa a fazer um pouco mais de sentido no período. A gente pode marcar então, sim, que a conquista de Ceuta ela vai acontecer por causa desse zelo na luta contra os muçulmanos, e que ela vai funcionar em alguma medida como uma expansão,
como uma continuidade do processo de reconquista. Isso não quer dizer que a gente tem que eliminar outros fatores. O fator econômico pode ter tido um peso sim, embora se discuta o quanto os portugueses sabiam disso antes de chegar em Ceuta. O fator estratégico também. E mais do que isso, a gente poderia marcar interesses específicos de alguns setores da sociedade, como o rei, que veria na expansão territorial uma forma de aumentar seu poder, ou os nobres, que veriam uma forma de ganhar prestígio. Seguindo adiante, a gente pode apontar que o zelo na luta contra os muçulmanos implicava em mais um objetivo importante das expedições sobre a África, a busca pelo Preste João, um rei mítico católico que poderia ajudar os portugueses na luta contra os seus inimigos, atacando os impérios muçulmanos pela retaguarda. E embora não fosse de todo absurdo imaginar um soberano cristão na África, é importante que a gente destaque que o pouco conhecimento dos portugueses sobre o centro e o sul africanos e sobre a Ásia, bem como a experiência do cristianismo europeu, tinha um peso muito grande no como os portugueses imaginavam esse contato. Voltando um pouco para Ceuta agora, mas deixando de lado a questão da religião, a gente pode marcar que a conquista da cidade abriu os olhos dos portugueses para a possibilidade de conseguir o ouro da Guiné. O ouro era um produto muito importante para os portugueses, que precisavam dele para cunhar as moedas, mas era também especialmente escasso no país. Assim, a partir de 1419, os portugueses vão realizar uma série de expedições contra as costas do Império Muçulmano da Merínea, esse representado pela bandeirinha quadrada aí, avançando cada vez mais em direção ao sul e ao limite do que eles conheciam acerca da costa africana. Mas o avanço nesse período era consideravelmente lento, não apenas porque os portugueses, guiados por Dom Henrique, parassem o tempo inteiro para fazer expedições contra os muçulmanos e os outros povos da África, mas também porque o Atlântico ele era esse lugar de incerteza, de morte e de perigos inimagináveis e incompreensíveis. O fato é, mesmo contando com a presença de experientes navegantes de Portugal, Castela, Gênova e outras regiões da Europa, mesmo considerando as informações conseguidas junto aos muçulmanos, não é antes de 1434 que os portugueses vão conseguir cruzar o Cabo Bojador, que fica na verdade umas 3 ou 4 bolinhas acima de onde o navio está representado no mapa, e que marcava o limite entre o conhecido e o desconhecido. Mesmo após essa passagem, a progressão em direção ao sul ainda é relativamente lenta ao longo das próximas décadas. À altura da morte de Dom Henrique, em 1460, a chegada dos portugueses na Guiné e na costa ao sul do Saara ainda era relativamente recente. Esse Dom Henrique, que a gente citou anteriormente, mas não explicou quem era um nobre que fazia parte da família real portuguesa e que durante a sua vida estimulou constantemente a exploração marítima e a luta contra os muçulmanos. Após a morte de Dom Henrique, é primeiro pelas concessões do rei Afonso V e depois pelas expedições organizadas pelo rei João II que a costa da África vai continuar sendo explorada, de modo que em 1482, dois marcos importantes se apresentam. Primeiro, a chegada na foz do Rio do Congo, que vai permitir o contato com o Reino do Congo. E segundo, o estabelecimento da fortaleza de São Jorge da Mina, que vai permitir que os portugueses passem a desviar de maneira constante o ouro do comércio transsaariano. Embora boa parte dos produtos conseguidos no comércio com as sociedades africanas fosse monopólio do rei de Portugal, cada vez mais, conforme as posições portuguesas se consolidavam na costa africana, essas viagens pareciam interessantes aos comerciantes que ficavam em Portugal. Nesse momento, dobrar a costa da África pelo sul e se colocar no caminho das Índias já se apresentava como uma ideia interessante no horizonte, fazendo com que diversos setores da sociedade portuguesa investissem para fazer isso acontecer. É assim que alguns anos depois da chegada à foz do Rio do Congo, numa expedição sob tutela de João II e dirigida por Bartolomeu Dias, os portugueses conseguem alcançar o extremo sul da África, ultrapassando o cabo que ficaria conhecido então como Cabo da Boa Esperança, e entrando no Oceano Índico antes de retornar para dar as notícias para o rei de Portugal. Agora, atenção! Essa primeira linha que a gente traçou no mapa, ela corresponde a todo o processo de expansão desde 1415 até 1488, representando várias expedições realizadas por vários navegantes. As próximas linhas que a gente vai marcar são um pouquinho diferentes. A primeira delas vai representar a expedição de Vasco da Gama e a segunda de Pedro Álvares Cabral. Bom, dito isso, a gente já pode começar a falar da expedição de Vasco da Gama. E a primeira coisa que a gente precisa marcar é que, embora a partir de 1488 já não se apresentasse mais nenhum obstáculo evidente para a chegada às Índias, ainda levaria quase 10 anos para que a expedição de Vasco da Gama saísse de Portugal, cruzasse o Atlântico em direção ao sul, passasse pelo Cabo da Boa Esperança e atingisse a costa oriental da África.
Lá então, Vasco da Gama dá de cara com a rica e bem consolidada rede de comércio do Índico, trava contato com reinos da costa africana e mostra exemplos das riquezas que ele busca, na expectativa de conseguir indicações que o levassem à Índia, onde ele finalmente chega em 1498. E embora Vasco da Gama, não estando de posse de ouro suficiente, não tenha conseguido estabelecer boas relações com os soberanos da Índia, o seu retorno para casa assegurou aos portugueses que a viagem era possível e garantiu as informações acerca do como eles conseguiriam aquilo que eles pretendiam de lá. E é assim que, em 1500, melhor preparado e à frente de uma poderosa esquadra, Pedro Álvares Cabral parte em direção às Índias. Descendo então em direção ao Atlântico Sul, Pedro Álvares Cabral faz uma parada na América, onde os espanhóis haviam chegado em 1492, antes de continuar com seu caminho cruzando o Atlântico, o Cabo da Boa Esperança e chegando na África Oriental, de onde partiria diretamente para as Índias. Embora a viagem de Cabral tenha tido muitos problemas, a sua chegada nas Índias marca o início da consolidação portuguesa no Oriente, que não pararia por aí inclusive, se estendendo também sobre a China e o Japão, por exemplo. Assim, para além do marco representado pela chegada na América, o que a gente precisa marcar de mais importante sobre essa viagem do Cabral é a inserção efetiva dos portugueses nas redes de comércio do Índico e do Pacífico, que para ao longo do século XVI vão garantir muita riqueza ao rei e a alguns setores da sociedade portuguesa. Ok, com isso a gente está quase pronto para ir para o próximo slide. A gente só precisa marcar nas nossas anotações quais foram os interesses que moveram os portugueses ao longo desse processo. E a primeira coisa que a gente precisa indicar é o zelo na luta contra os muçulmanos, que a gente pode marcar também como esse espírito cruzadístico, que vem lá das cruzadas que vocês estudaram algumas aulas atrás, e que move os portugueses a atacar Ceuta e continuar descendo pela costa da África. A segunda coisa que a gente precisa marcar é o ouro da Guiné, um dos principais estímulos para que os portugueses atravessassem o Cabo do Bojador e que deve ser complementado também pelos outros produtos de grande relevância econômica que vão ser encontrados na costa africana, como o marfim e os escravizados, que vão ter um peso ainda maior depois que a colonização da América se tornar mais efetiva. A terceira coisa que a gente precisa marcar é a busca pelo mítico Preste João, de quem os portugueses esperavam não apenas ajuda na luta contra os muçulmanos, mas também muitas riquezas. E por fim, a quarta coisa que a gente precisa destacar é a busca pelas especiarias das Índias, que representavam a possibilidade de desviar uma parcela da riqueza que recaía sobre as cidades italianas para o reino de Portugal. Com esses interesses determinados, a gente pode avançar agora para o último slide dessa apresentação. Bom, ao longo dessa aula a gente destacou como a expansão marítima é um processo cujas características vão se desenvolvendo ao longo do tempo, bem como os interesses dos homens que participam. Para além disso, já focando em Portugal, a gente destacou os processos de formação e de centralização do poder nesses reinos, relacionando isso com o processo de expansão marítima. Por fim, então, a gente destacou os interesses que levaram os portugueses a se lançar sobre o mar. Agora, antes de a gente parar de falar de Portugal, o que a gente precisa destacar é o como esse processo de expansão marítima alcançou toda a sociedade portuguesa. Fosse no financiamento, na produção ou no abastecimento das viagens. Fosse na direção ou no trabalho braçal dos navios. Fosse em funções realizadas em Portugal ou nas novas fronteiras. Fosse contribuindo para promover o processo ou usufruindo dos benefícios que ela trouxe para o reino. O ponto é que a fé, o desejo de riqueza ou de prestígio, ou até mesmo a luta pela sobrevivência, garantiram que esse processo mobilizasse reis, nobres, mercadores e populares. Mas, deixando de lado um pouco os portugueses, o que a gente precisa destacar para poder efetivamente terminar essa aula é que esse processo de expansão marítima que resultou no alargamento das fronteiras lusitanas no mundo foi logo acompanhado pelas outras coroas europeias. Em 1492, a Espanha chega à América, e ao longo do século XVI, Inglaterra, França, Holanda e muitos outros vão desafiar as possessões ibéricas tanto no Oriente quanto no Ocidente. Enfim, a gente deve apontar também que a expansão marítima, através de seus navegadores, conquistadores, mercadores, missionários, foi responsável também por uma maior integração de diversas redes de contato do mundo, fosse pelo estabelecimento de relações pacíficas ou violentas, fosse pelo estabelecimento de relações de cunho político, econômico ou cultural. E algumas dessas relações vão ser tema da próxima aula de vocês. Bom, gente, com isso a gente chega ao fim da nossa aula. Eu espero que, apesar das limitações técnicas, vocês tenham gostado da abordagem e entendido o conteúdo. Lembrem de ler essa matéria na apostila e fazer os exercícios do capítulo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, busquem o mediador do polo de vocês. Com isso, eu vou ficando por aqui. Então, tchau, tchau!